Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus por nós estarmos reclamando mais uma vez aqui na casa do Senhor, na igreja aqui em Sanidade. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade e aos nossos líderes também desta missão, JMAD, e também o nosso pastor Werner, nosso irmão Adriano, os demais obreiros nesta noite que aqui se encontram presentes. Quero agradecer também a pessoa da minha esposa, que ela tem sempre me ajudado, tem intercedido por mim. E a minha língua não é a língua portuguesa, irmãos. Eu estudo bastante, eu tenho muitos livros em português, dicionário todo em português, para eu mais e mais aprender esse idioma tão lindo que Deus tem me acolhido nesta igreja já há mais de 15 anos atrás que eu estou na igreja de JMAD. Eu agradeço a Deus por isso, porque Deus tem me alcançado, irmãos. E eu luto para aprender mais e mais esse português. E a minha esposa, ela sempre sentada ali, quando às vezes eu falo uma palavra incorreta, ela sempre já faz assim, né? Aí eu já sei que eu estou errado. Mas ela sempre corrige eu. Mas, irmãos, eu sei que o Espírito Santo deu vocês para vocês entenderem um portunhol. Amém? Eu convido os irmãos a tomarem os seus lugares e por abrindo as suas Bíblias também, as Sagradas Escrituras, que se encontra no segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, livro de Êxodo, capítulo número 12, verso 26, 27. Saudando também o meu irmão Oliveira, sempre nós temos ali conversando pelo telefone quando a gente está dirigindo no trabalho. Deus abençoe o irmão Oliveira. Nosso irmão Maico também sempre nos dá uma força ali com o instrumento. Deus abençoe, irmão. Vamos encontrar, pode dizer amém? Amém. Êxodo capítulo 12, verso 26 diz assim a palavra do Senhor: E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e o livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. O nosso pastor Edivaldo tem dado para mim um tema, e o tema é ao poder no sangue de Jesus. Hoje é um culto de evangelismo ou evangelístico. Eu coloquei um tema: vivendo debaixo do poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória seja a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Louvado seja teu nome. Meus irmãos, em um culto como esse, culto evangelístico, e como qualquer outro culto também poderia ser, não temos outro tema, não temos outro nome de quem falar, senão é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a Bíblia Sagrada nos diz que se contara e se escrevera tudo enquanto a vida que Jesus Cristo passou por esta terra, nem os milhões de livros alcançariam para saber tudo quanto nosso Senhor Jesus Cristo fez nesta terra. E louvamos a Deus por isso. Mas quando nós lemos esta palavra nesta manhã, meus irmãos,
nós queremos entender o que era aquela Páscoa, o que aconteceu naquela Páscoa, o que tinha naquela Páscoa, o que era sacrificado naquela Páscoa, o que fala para nós nesta noite, neste tempo, nestes precisos momentos que nós estamos vivendo, neste mundo que é dominado, governado, já a Bíblia fala que pelo próprio inimigo, mas nós que temos o nosso Senhor Jesus e Salvador, e que pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos o cuidado do nosso Senhor, e nós estamos debaixo das suas asas, nós estamos debaixo dos seus cuidados. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, 400 anos de escravidão viveu no Egito o povo de Israel, quando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó teve uma conversa íntima, agradável com o seu servo Moisés, para levar à frente a agenda de Deus da libertação de Israel do Egito e a adoção como nação de Jeová. Adoção que nós vemos no mesmo livro, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Meus amados, mas para esta adoção do povo de Israel era necessário uma consagração de vida, de tal modo que a sua ruptura externa com a terra do Egito fosse acompanhada de uma separação interna de toda a fonte egípcia pagã. Glória a Deus! E esta consagração devia ser revelada pela Páscoa, aonde um cordeiro de 1 ano era sacrificado e toda a família acima de 10 pessoas tinha que participar em muita harmonia e comunhão. E disse a Bíblia: este mês será o primeiro dos meses, o primeiro mês do ano. E este mês, meus irmãos, no hebraico é o mês de Abib. Abib, para muitos que já sabem, leitores da Bíblia Sagrada, significa espigas verdes. E dali que vem, que está escrito em João 4,35, levantai os vossos olhos e tem os campos que já estão prontos para a cega. E este mês de Abib, meus amados, corresponde ao mês de março e abril no nosso calendário. Mas durante o exílio do povo de Israel, o nome de Abib foi substituído pelo nome de Nisan, que também significa começo ou abertura. Glória a Deus! O mês da Páscoa era o primeiro mês da nova vida de Israel, na qualidade de povo redimido, um povo aceito, um povo consagrado ao Senhor, povo que depois, lá na frente, levantou ciúmes para o inferno, ficando furioso e se esforçando ainda mais para que os homens que Deus queria levantar caíssem no pecado. Glória a Deus! Exemplo disso temos assim no segundo livro de Samuel 11, 1 e 2, diz a Bíblia do rei Davi: tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Arabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. 2. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. O
irmãos, que muitas vezes, podendo nós estar no lugar certo, nós nos achamos no lugar incorreto. Eu costumo dizer que a única guerra que Davi perdeu na sua vida é ele não ter ido para a guerra. Glória seja a Deus. Louvamos a Deus que nesta noite todos nós estamos no lugar certo, lugar onde nós trazamos uma guerra contra o inimigo. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, nós rendimos, nós choramos, falamos em línguas, nós enchemos o nosso tanque de combustível e nós saímos para fora, na rua, na semana do trabalho. Chegamos ao mês e nós estamos aqui novamente nesta noite para glorificar a Deus. Glória seja a Deus. Mesmo no segundo de Reis 11, do 1 ao 8, também nos diz a Bíblia do rei Salomão. Salomão amou muitas mulheres, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e eteias. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Nesse tempo edificou Salomão um alto atemoso sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, e assim fiz para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e oferecia sacrifícios a seus deuses. Esse é o perigo que nós corremos dia a dia, meus irmãos, no dia a dia, na luta que nós temos fora desta casa, no trabalho, a tentação que nós passamos, a inveja que nós passamos, a briga que nós passamos muitas vezes dentro do trabalho. Muitas vezes a nossa cara, o nosso rosto não vai com ninguém, não gostamos a ninguém, olham para baixo quando estamos na firma, no trabalho. E tudo isso, irmãos, é porque o inimigo não gosta de nós. Mas percebam, meus irmãos, que não aconteceu diferente na vida de Salomão. Tanto como do seu pai Davi, como na vida de Salomão, seu filho. Para muitos que já sabem, nesta noite, Astarete, meus irmãos, uma divindade ligada ao culto da fertilidade. Os seus rituais eram celebrados na primavera com grandes multidões de pessoas, passando por ofertas corporais de teor sexual, celebrando assim este ritual de orgia a esta deusa Astarete. O deus Milcom, às vezes identificado também como Moleque que fora também o irmão gêmeo de Quemos, e este deus Milcom, o Moleque, exigia o sacrifício humano, especialmente por criancinhas recém-nascidas. Era este Deus que Salomão tinha se inclinado, somente pelo amor das mulheres estrangeiras que Deus tinha proibido para ela não se dedicar a esses povos. Tomemos esse cuidado, meus irmãos, com quem nós falamos, com quem nós andamos. Louvado seja Deus! Assim também podemos falar de muitos outros personagens na Bíblia, que quando Deus determinou esse povo ser redimido, o seu povo, povo santo a Deus, povo santificado a Deus, povo consagrado a Deus, o diabo diz: eu não vou permitir isso. É por isso que ele lutou com Davi, com Salomão e com muitos outros. Assim podemos ver ainda o próprio Moisés caiu na incredulidade, tinha que falar para a rocha dar a sua obra, e ele veio a feri-lo 2 vezes. Glória a Deus. Vemos na vida de Jonas, caiu na desobediência no mandato de Deus para Nínive, e ele veio fugir para Tarsis. Assim como Elimeleque, não acreditando na providência de Deus, saiu da casa do pão
e da prostituição, morrendo ele e os seus filhos. Belém, meus irmãos, era a casa do pão. Era a casa do pão. Muitas vezes nós temos que passar por certos vales na vida, mas não quer dizer que Deus não está conosco. Nós sabemos isso já pela Bíblia Sagrada, lá nos Salmos, e nós não podemos invejar o que outros têm, e aqueles outros não estão dentro da igreja, e nós achamos que estando na igreja nada vai bem, e nós acabamos saindo da igreja, e nós vamos para outros campos, nós vamos para outras cidades, nós vamos para outros deuses, nós vamos com outras costumes, nós vamos com outros pensamentos, nós vamos ouvindo outras coisas que estão em contra das coisas de Deus. Louvado seja Deus. Assim também, meus irmãos, eu me lembro de Balaão, ao querer amaldiçoar o povo de Deus, Deus trocou em bênção a maldição de Balaão. Glória seja Deus. Louvado seja Deus. Até que, meus irmãos, até que o Cordeiro verdadeiro da nossa Páscoa se veio a este mundo, se fez carne, habitou entre os homens como Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glória seja Deus. Glória seja Deus. E no Evangelho de Lucas diz que no 6º mês, o anjo Gabriel falou que iria nascer do Espírito, na pessoa de Maria, um menino por nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Deus Altíssimo, terá o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente, seu reino não terá fim. Ele, o Filho de Deus, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, Pai eterno, Príncipe de paz e o Salvador do mundo. Aleluia. Glória seja Deus. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, diz o anjo para Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 26 ou 35. Deste menino, meus irmãos, deste nome, que é o nome santo de Deus, o nosso Senhor, outros homens já falavam ao seu respeito. Eu me lembro de Jó, na obstinação e dureza dos seus amigos, disse: pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Glória seja a Deus. João disse dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda diz: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Lucas diz assim: finalmente chegou o dia dos pais sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus, o nosso Senhor, disse assim em Mateus, e tomando um cálice, rendeu graças e deu, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas vos digo, que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco houver novo no reino de meu Pai. Quantos esperam naquele dia? Aleluia. Quantos sonham
almeja, deseja naquele dia. Glória a Jesus. Quantos estão na espera daquele dia? Aleluia. De nós estarmos sentados frente ao nosso Senhor, ao nosso Redentor, Glória a Deus. e Ele servindo para nós o fruto da videira. Glória seja a Deus. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, Ele estava na última ceia com seus discípulos. Ele serviu para seus discípulos. Logo dali ele foi para o Getsemane. Do Getsemane ele foi para a prisão. Da prisão foi para a casa de Caifás. Logo ficou perante Pilatos. Logo foi enviado para Herodes. Devolvido novamente para Pilatos. Logo foi sentenciado. Logo foi conduzido ao Calvário. E a Bíblia diz que na terceira hora ele foi crucificado. Terceira hora, meus irmãos, era aproximadamente 9 da manhã. Como não glorificar a esse Deus lindo e maravilhoso? Como não dizer glórias e glórias dentro da sua casa? Quando ele esteve pendurado por 6 horas na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue, momentos de dor, e mesmo naquela dor, o nosso Jesus Cristo, no livro de Lucas 23 e 24, como no Marcos 15 e 25, ele diz: quando todos zombavam dele, quando diziam: é tu o rei dos judeus, desce dali, eu quero ver, tu não és o filho de Deus, não é que tu tens poder, desce dali. Mas Jesus Cristo, com os olhos de misericórdia e amor, nesse verso que ele diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Oh, Jesus. E não conforme com isso, desnudaram, tiraram a roupa dele, tiraram sortes com a roupa dele. Eu me pergunto, como não glorificar esse nome? Como não louvar esse nome? Como não exaltar esse nome? Como não reverenciar esse nome? Por que deixar os dias de culto, meus irmãos, para assistir uma televisão, para assistir um programa? Agora que vem a Copa do Mundo, para assistir o nosso equipe favorito. Se foi Ele que pagou o preço por nós, se foi Ele que derramou seu sangue por nós, estudando a passagem de Barrabás, meus irmãos, e o nosso irmão Oliveira sabe muito bem disso, até porque ele entende mais do que eu, um pouco mais enquanto hebraico. Na passagem de Barrabás, na verdade, Barrabás estava representando o mundo pecador, o mundo inteiro caído no pecado. Por que, meu irmão? Porque ele era malfeitor, porque ele era assassino, porque ele fazia coisas erradas naquele momento? Não. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra
que ninguém, desde a criação do mundo, até o dia em que Ele virá e nos levará, nada toma por surpresa ao nosso Deus. Barrabás, meus irmãos, quer dizer filho do Pai. Quando nós vemos aquela palavra Bar, com outros nomes na Bíblia, como Bar Jonas, Bar Jesus, tu és Simão Pedro, filho de Bar Jonas, é como se eu falasse, como que chama a sua filha, pastor Heber? É como se eu falasse Radassa, filha de Varelber. Então, esse era o Var, filho de. E Ava significa pai. Até aquele momento, Barrabás simplesmente era filho do seu pai genealógico. Mas precisava fazer uma troca de nomes, porque na sua frente estava o Filho de Deus. É por isso que quando perguntaram os judeus, a quem vocês querem que eu solte? Ao Jesus, que se diz rei dos judeus, ou a Barrabás? E os próprios judeus falaram, solta-nos a Barrabás, porque tudo já estava escrito para acontecer desse jeito. Deus tinha que tomar o nome Barrabás como filho do Pai, até porque ele não iria mudar, ele continuaria sendo filho de Deus, mas ao tomar o lugar de Barrabás, Barrabás tornava-se filho de Deus. E é por isso que Jesus Cristo vai na cruz do Calvário aceitando aquela troca de nome. Porque até esse momento nós também éramos filhos somente do Pai. Aquele negócio de dizer todos somos filhos de Deus. Não, se não aceitarmos primeiro Jesus Cristo, acreditamos nele, e nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, era assim que acontecia naquele momento. Era assim que acontecia naquele momento. Nós vemos na cena o nosso Jesus Cristo, ele próprio, carregando a sua cruz, mesmo sangrado, mesmo debilitado, mesmo com dores, mesmo com chagas no seu corpo. E não dá tempo para falar como eram aqueles chicotes que davam para o nosso Senhor. Aproximadamente, Jesus Cristo tinha no seu corpo mais de 400 e poucos furos no seu corpo, pelos 39 latigazos que ele recebeu. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Mas diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que na hora novena, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes dele entregar o seu espírito, ele diz uma palavra: está consumado. Por que não louvarmos aquele nome? Por que não glorificar aquele nome? Glória seja a Deus. É por isso que depois que ele entregou seu espírito ao Pai,
tudo mudou em diante. Aleluia. Aleluia. Depois que ele entregou seu espírito, morreu fisicamente, espiritualmente, ele está vivo. E a Bíblia diz que onde estão dois ou três, ele está no meio. E ele está aqui nesta noite também. Aleluia. Glória seja a Deus. Louvado seja teu nome, seu nome, Jesus. Senhor, aleluia. Agora, pelo poder do sangue de Jesus, meus irmãos, o Espírito Santo desceu em Atos. Agora, pelo poder do sangue de Jesus, eram cheios do Espírito Santo. Pelo poder do sangue de Jesus, meus irmãos, Pedro exortava o povo dizendo: salvai-nos desta geração perversa. E naquele dia agregaram-se quase 13.000 almas. Louvado seja Deus. Pelo sangue de Jesus, Pedro e João subiam ao templo na hora 9, aproximadamente 1h da tarde, para orar. E um homem coxo de nascença, na porta do templo, pedia esmolas. E vendo a Pedro e João, pediu que lhe dessem uma esmola. Esperando receber alguma coisa, disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Nisso, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Louvado seja Deus. Glória seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória seja Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Glória seja Deus. Meus irmãos, pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, o etíope eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, alcançou salvação pela pregação de Filipe. Pelo poder do sangue de Jesus, a misericórdia na vida de Saulo e um encontro com o próprio Jesus tornou-se em um grande apóstolo. Pelo poder do sangue de Jesus, um jovem por nome Eutico, sentado na janela, enquanto Paulo pregava seu sermão, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. E Paulo debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. E Eutico voltou a viver. Essa é a diferença que nós temos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, pelo poder do sangue de Jesus, mesmo querendo desistir da caminhada cristã, você não desistiu e está nesta noite presente neste lugar. Pelo poder do sangue de Jesus, já se faz 3 anos e meio, e este vírus no mundo inteiro, muitos já partiram, e você está nesta casa, nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus, você e sua família foram salvos. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pelo poder do sangue de Jesus, nós temos redenção. Pelo poder do sangue de Jesus, nós somos justificados. Pelo poder do sangue de Jesus, nós temos purificação.
Pelo poder do sangue de Jesus, nós temos paz com Ele. Pelo poder do sangue de Jesus, temos a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus, nós fomos comprados. Pelo poder do sangue de Jesus, nós fomos lavados. Pelo poder do sangue de Jesus, meus irmãos, podemos entrar na presença de Deus. Aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus, a nossa consciência é purificada. Pelo poder do sangue de Jesus, nós temos vestes brancas para poder estar nas bodas do Cordeiro. Te adoramos, Pai bendito, gloriamos, aleluia. Glória seja a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja a Deus. Obrigado, Jesus. Glória seja a Deus. Tudo isso foi pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. É por isso que nós temos que louvar a Ele. É por isso que nós temos que glorificar a Ele. É por isso que nós temos que honrar a Ele. Por isso que nós temos que guardar reverência a Ele. Glória a Deus. Irmãos, a diferença dessa preciosa sangue de Jesus Cristo, quando nós lemos Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, o que a Bíblia Sagrada nos diz é que no momento em que Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, Ele tinha na sua frente um escrito de dívida que havia contra nós. Eu imagino, irmãos, que esta lista que está escrita era muito grande. Muito grande. E a Bíblia vai nos dizer assim: e havendo riscado um escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exhibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Na cruz do Calvário, o mesmo inferno, pela pessoa dos soldados e os outros que zombavam dele, acredito eu, o inferno falando para Jesus assim: Filho de Deus, você vai pagar essa conta? Você vai pagar por esse adúltero? Você vai pagar por esse ladrão? Por esse assassino? Por esse mentiroso? Por esse desobediente? Por esse idólatra? Por esse traidor? Por esse enganador? Quem sabe nesta noite você tem parentes que já estiveram na casa de Deus e agora estão longe do caminho do Senhor. Quem sabe o teu filho emparentou com uma mulher que não era da casa do Senhor.
filhos, logo separou-se. Quem sabe você tem filhos que estão nas drogas, mesmo no Japão, no Brasil, no Peru. Quem sabe você tem problemas muitos e graves. E o diabo atormentando, quem sabe você dizendo, ainda você está no culto, ainda você vai para a igreja, ainda você ora, ainda você fala desse Deus. E Jesus Cristo diz, e me falou, ele não bateu papo com o inferno, porque a Bíblia diz que havendo riscado, riscou o papel, e tendo desforrado, desforrar é tirar, tendo desforrado, ele pegou aquele, foi da cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que cravando na cruz, Oh, Jesus. louvado seja Deus. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Oh, Jesus. Glória seja a Deus. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós não somos quem para julgar, que nós não somos quem para falar, que nós não somos quem para murmurar, porque se Deus amou aquela mulher que estava envolvida em prostituições, aquela mulher que foi encontrada em adultério, ele nunca rejeitou. E se ele não rejeitou, porque nós iremos julgá-lo, porque nós iremos señalar, porque nós iremos dizer o filho do pastor ali, o filho do tal ali, a filha do irmão ali. Nós temos que orar, nós temos que entender. Muitas mães no mundo largam as suas filhas fora de casa, só pelo fato que a filha trouxe um menino em casa, trouxe um bebê em casa, e o pai e a mãe, ao não aceitar isso, eles mandam embora os seus filhos. Nós vamos fazer o mesmo? A resposta é não. A resposta é não. Temos que acolher, temos que dar amor. Glória seja a Deus, meus irmãos. Glória seja a Deus. Louvado seja Deus. Avançando aqui, João 19, 23 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica, ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. E eu quero ressaltar aqui neste culto evangelístico o que nós podemos aprender, o que nós podemos levar para casa, o que nós podemos praticar fora da igreja. Ressaltar, pelo poder do sangue de Jesus, temos novas vestes. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, havia uma lei romana que as roupas usadas pelos condenados na hora da execução se tornavam propriedade dos executores, neste caso, os soldados.
que crucificaram o nosso Senhor. Um homem judeu no tempo de Jesus normalmente usava 4 peças: cinturão, turbante, sandálias e roupas externas, mas a túnica, uma peça única tecida de cima para baixo e sem costura. E muitos nós já sabemos, entendemos, conhecemos, leitores da Bíblia Sagrada, o que é para nós, o que fala para nós sandálias, o que fala para nós roupas. Meus irmãos, sandálias aqui fala do Evangelho, que temos que compartilhar às pessoas que não têm salvação. Isaías 52:7: quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Naquele momento, meus irmãos, os soldados não entendiam. Aqueles assinam tudo isso só por zombaria, por zombar dele. Eles levaram a sua roupa, mas na verdade havia uma grande ensinança para nós, porque muitas vezes, como eles crucificaram, como eles zombavam do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós também, quando não queríamos nada com Jesus, quando não queríamos nada com a igreja, quando não queríamos ouvir Jesus Cristo, os nossos atos crucificavam Ele, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes zombavam da pessoa de Jesus Cristo. Sandálias, meus irmãos, falam de anunciar boas novas. Roupa, meus irmãos, fala de santidade, que nós temos que cuidar para não sujá-la. Diz a Bíblia: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória seja a Deus, meus irmãos. Mas o principal de todos, que quando eu começo a pesquisar, quando eu começo a procurar, investigar, e não há outra melhor fonte que nós entrarmos e corrermos para a cultura hebraica, até porque a Bíblia foi escrita para os judeus, a Bíblia foi escrita no hebraico, a verdadeira fonte. Tudo aquilo que nós não conseguimos entender, nós temos que procurar, nós temos que pesquisar. O que significava esta túnica peça? Esta peça tecida de cima para baixo e sem costuras. Esta túnica se encontra, vocês podem ler depois, em Êxodo capítulo 28, do verso 4 ao 43. Mas para nós entendermos um pouco sobre esta túnica, Salmo 109:18 diz assim: assim como se vestiu de maldição, como de um vestido. Glória seja a Deus. A túnica tecida de cima para baixo e sem costuras, meus irmãos, mostra que foi uma túnica tecida com perfeição ininterrupta. Vocês entenderam? Porque se fosse costurado, tinha que ter uma interrupção, mas não foi ininterrupta. Ele foi costurado de cima para baixo, tecida com perfeição ininterrupta, e que ela fala do caráter de Jesus, perfeita e ininterrupta, que tinha com o Pai. João 5,30 vai nos dizer
não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu posso, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Túnica tecida, sem costuras, fala sobre o caráter de Jesus Cristo. Fala de comunhão do Pai e do Filho, de cima para baixo, porque ele nada podia fazer próprio dele. Se Deus não falava, ele não fazia. Se Deus falava, ele fazia. Tudo era de cima para baixo. Túnica tecida sem costuras fora do caráter de Jesus Cristo. E o caráter de Jesus Cristo foi tecido sem costuras desde o céu até a terra. Desde os pensamentos de Deus Pai até as ações de Jesus Cristo na terra. Das lágrimas de Deus até a compaixão de Jesus Cristo pelos homens. Das palavras de Deus até as ações de Jesus aqui na terra. Glória seja a Deus. É por isso que na cruz do Calvário ele trocou a túnica da perfeição pela túnica da indignação e da nudez. Ele deixou naquela cruz do Calvário as suas vestes e aquela túnica. E espiritualmente ele levou uma túnica da indignação, da nudez, levando assim o pecado do mundo inteiro, das pessoas que zombavam dele, das pessoas que davam risada dele, das pessoas que abofeteavam nele, das pessoas que cuspiam nele. Ele nunca mentiu, mas levou a túnica do mentiroso. Ele nunca enganou ninguém, mas levou a túnica do enganador. Ele não era criminoso, mas levou a vergonha e indignação de um criminoso. Na cruz do Calvário, meus irmãos, o nosso Jesus estava deixando uma veste de justiça para poder cobrir o veste de pecado. Para os soldados romanos eram umas simples roupas. Para nós representa a justiça, representa o amor, a integridade, a roupa pela qual nós nos apresentaremos diante de Deus, diante do trono e diante da festa das bodas do Cordeiro. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, meus irmãos, e quando nós nos reconciliamos com Jesus, ainda que chegamos vestidos de pecado, saímos vestidos da coraça de amor formidável. Segundo Isaías 59:17, cingidos com o cinturão da justiça e com vestes de salvação. Eu convido os irmãos a colocar-se de pé. Eu estou acabado. Glória seja a Deus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, Ele fez toda a diferença. É por isso que nós estamos onde nós estamos. Graças a Deus, aleluia. Há 9 anos atrás, meus irmãos, um jovem teve um acidente na estrada, onde 2 caminhões bateram frente a frente. Um deles não conhecia Deus,
mas o outro conhecia Deus. Mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aquele menino viveu. E a única coisa que esse menino dizia, quando ele via na sua frente o caminhão a uma alta velocidade, para poder bater com força o outro caminhão, apenas ele tomou o volante do caminhão, inclinou o corpo, inclinou a cabeça e começou a glorificar a Deus. Irmãos, esse menino está vivo. Ele não está coxo. Ele não quebrou os ossos. Ele não foi paralítico. Não ficou em cadeira de rodas. Aleluia. E essa é a diferença que Deus faz. Aleluia. Irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, não foi suficiente preparar uma casa lá no céu. Não foi suficiente preparar aquela festa das bodas do Cordeiro que nós iremos ter. Não foi suficiente preparar uma cadeira lá no céu com teu nome escrito lá. Não foi suficiente correr com os gastos e prover o transporte para aquele banquete. Ele fez algo mais. Deixou a sua própria veste, de maneira que esteja vestido adequadamente no céu. Você e eu. Aquela veste manchada de sangue na cruz do Calvário, para eles, roupas sujas, manchadas ainda de sangue, mas para nós, a Bíblia nos diz que aqueles que lavam as suas vestes na sangue do Cordeiro, e essa roupa é o que Ele deixou para nós. E nós temos que cuidar daquelas vestes para não se sujar. Louvado seja Deus. Apocalipse 16:15 diz: eis que vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Quer dizer, o que ele passou, aquela vergonha que ele tomou sobre as suas costas, ele não quer que aconteça com nós. É por isso que ele diz: cuida da sua veste. Glória a Deus. Incline seu rosto. Ore a Deus, glorifique a Deus, exalta a Deus, agradece a Deus. Eu convido vocês a orar. Eu convido vocês a conversar com Deus. Pai santo e maravilhoso, eu te agradeço, Deus, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque tu tens falado comigo nesta manhã. Obrigado, Pai, por esta tua casa, pelos teus filhos que estão aqui nesta noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, continue a falar em cada coração tudo aquilo que eu não consegui falar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Eu entrego a direção ao nosso pastor.
E assim eu agradeço por esta oportunidade.